Tá, então vamos gravar essa aula que a gente vai estar falando aqui dos padrões arquiteturais, terminando de falar de padrões arquiteturais, que seriam basicamente uma maneira mais abrangente ainda de se você organizar o seu software. No finalzinho a gente vai falar o que seria não ter nenhum padrão, certo? E aí basicamente a ideia é você tem o sistema que você vai desenvolver e você tem que organizar as coisas no sistema de alguma maneira, você tem que solucionar o problema de alguma maneira. Os padrões arquiteturais são soluções, são formas de você resolver o problema que já foram experimentadas, já foram usadas e tal. Então é legal, é importante saber. Eu acho assim, principalmente é importante você saber quais são esses padrões e como é que eles são organizados, quais são as vantagens e as desvantagens. Isso é uma coisa que normalmente é interessante até mesmo quando você vai fazer, sei lá, uma entrevista de emprego, ou de estágio, ou quando você está começando, a pessoa fala, nós vamos usar tal padrão. Então você teria que saber do que se trata, tá? Bem, o Bariel vai estar ajudando nessa parte aqui. Na última aula a gente falou de alguns padrões, falamos do padrão em camada, que é bem clássico, depois a gente começou a falar um pouquinho do MVC. Hoje a gente vai terminar o MVC e vai falar os outros padrões arquiteturais mais clássicos que a gente tem também, tá? O Ariel ajuda aí, se tiver alguma dúvida ou alguma coisa no chat, ele vai me falando. Mas vamos lá. Então, o que nós temos no MVC? Professor, Diga lá. já tá gravando? Já está gravando, Ok. beleza? Vocês, na Não tá verdade... gravando pelo Meet, aí eu não sabia se tinha esquecido. Ah, Beleza, pode não, ir. não. Obrigado. Obrigado pelo alerta, mas a gente está fazendo... Eu vou fazendo a gravação pelo OBS mesmo, entendeu? Aham, entendi. Vai lá então. Então vamos lá. Então o que nós temos aqui na arquitetura no MVC? Basicamente a ideia do MVC é para você fazer interfaces gráficas. Então a gente na última aula a gente até viu até esse ponto. O MVC ele vai ser o model, o M é o model, o view é a visão e o C é o controle. E aí a ideia é que você tenha essa estrutura aqui. Você tem o modelo é a parte que está relacionado com como é que funcionam as regras de negócio. Você tem a visão que mostra alguma coisa do modelo, de uma forma ou de outra. E aí você tem os controladores, que esses controladores, eles interagem com a visão e eles vão lá e eles modificam, eles podem pedir coisas para o modelo se alterar, tá? Então, basicamente, esse daqui é o MVC. O MVC é bem clássico, o MVC é bem consolidado, ele é bem usado. Provavelmente você usou alguma coisa baseada em MVC até mesmo sem perceber. O MVC, a ideia principal do MVC é separar a parte de dados da parte da interface gráfica. Você deixa essas coisas separadas. Se você fizer isso, você já está meio caminho andado de fazer o MVC. Mais do que isso ainda, o que o MVC tenta separar é a parte de visualização. Ela não tenta mexer com os dados, ela usa o controller no meio. Seria basicamente essa a diferença maior entre você usar o MVC e simplesmente você ter duas camadas, tá? Bem, essa parte não interessa. Basicamente, isso aqui vai ser importante para a gente falar daqui a pouco, que o MVC ele não foi pensado para você fazer aplicações distribuídas. Normalmente o MVC ele é usado para aplicações monolíticas, quer dizer, uma aplicação só, uma grande aplicação fazendo o MVC. Quando você olha, por exemplo, uma interface gráfica moderna hoje, pode ter certeza que essa interface gráfica ela está usando o MVC ou alguma variante do MVC, alguma alteração ali, mas basicamente com o mesmo princípio, tá? O MVC, como eu falei na aula passada, ele é um dos motivos que fez com que orientação a objeto virasse mainstream. Durante um tempo, hoje até é meio estranho falar isso, mas durante um tempo, orientação a objeto não era assim considerado um paradigma tão importante, deveríamos fazer coisas orientadas a objeto e tal. E você tinha várias alternativas, várias coisas você fazia não sendo orientado a objeto. E a primeira coisa que mostrou, olha, se você fizer orientado a objeto, vai ser melhor. Você vai conseguir ser mais produtivo, você vai conseguir fazer as coisas de uma forma mais eficiente. A primeira vez que isso aí aconteceu foi quando apareceu as aplicações que usavam o MVC e as interfaces gráficas delas eram mais simples, mais simples de se fazer, mais simples de manter e tudo mais, tá? Então, o MVC ele é feito para interface gráfica, mas também tem outra parte na história que é o MVC. É um dos caras que popularizou a orientação a objeto. Você pode fazer MVC sem ser orientado a objeto, mas é bem
assim, é bem mais natural você fazer ele orientado a objeto, tá? O que eu vou mostrar aqui? Só lembrando também, só para deixar registrado no vídeo, nós estamos usando os slides do professor Marco Túlio, da UFMG, que está disponível, já está lá no site também da disciplina para quem precisar usar. É o capítulo 7 dos slides, tá? Então, vamos lá. O que nós vamos falar um pouquinho do MVC? Quando você vai, por exemplo, para esses frameworks de desenvolvimento, por exemplo, se você pega o Ruby on Rails, o Ruby on Rails, cara, foi assim, quando você pega uma aplicação no Rails do Ruby, essa aplicação ela tem uma pasta chamada Views, uma pasta chamada Models e uma pasta chamada Controllers, separadinhos ali, uma separada da outra. Eu acho que o MVC no Ruby Ruby on Rails é o mais fiel ao espírito que você tinha do MVC original, certo? Você consegue fazer uma aplicação e na aplicação você tem separadinho cada um desses papéis aí, como é que eles funcionam, como é que eles trabalham e tudo. Se você seguir as recomendações para desenvolvimento no Ruby, você vai estar, no Ruby on Rails, você vai estar fazendo o MVC bem, com qualidade, com certeza, tá? A Django também tem um pouco, o Spring, esse que PHP eu não conheço, nunca vi como programa, mas eu sei que eles são frameworks em PHP, por exemplo, para você desenvolver MVC também, tá? Ok, uma coisa só para a gente pensar aqui é como você tem o MVC comparado com as camadas. Antes a gente tinha, essa daqui seria a nossa estrutura em camadas, certo? Você teria a camada da interface, a camada da aplicação e a camada dos dados aqui. Aí o MVC, ele na verdade, ele substitui essa parte aqui do meio, aqui está colocado como se fosse uma camadinha também, mas na verdade aquela figurinha do MVC ela poderia ser encaixada nesse ponto aqui no meio da minha aplicação, certo? Então o MVC e a estrutura em camadas elas são parecidas, elas são semelhantes, ela tem coisas em comum. Então aqui nós temos nessa parte onde estaria o MVC numa aplicação web que a gente faz hoje. E o model é o cara que vai se encarregar de trabalhar com o banco de dados, certo? Ele que vai lidar, vai criar as regras de negócio, vai inserir as coisas no banco, vai ter acesso a essas coisas que a gente tem no banco de dados, tá? Então, aqui a gente ainda tem, assim, hoje, se você tem alguma experiência de desenvolvimento, você fala que isso aqui é muito natural, você não faria diferente. Mas houve uma época que se fazia assim, então quando você vê uma arquitetura parecida com essa, que é uma arquitetura mais padrão, que é uma arquitetura que se usa hoje, basicamente é porque lentamente as arquiteturas elas foram indo nessa direção, e aí como é um tipo de solução que é uma solução boa, eficiente, de desenvolvimento mais fácil e tal, ela acabou se consolidando, tá? Então, aqui nós teríamos o MVC aqui no meio e nós teríamos as três camadas. Está misturando os dois conceitos, tá bom? Bem, eu vou passar um pouquinho desse exemplo. Eu até gostei porque ele está usando um exemplo usando um framework que é o Vue, que eu gosto bastante de usar, gosto bastante de programar. Mas a gente vai parar um pouquinho. Ariel, eu só queria trocar uma ideia com você o seguinte. Tudo isso que a gente está fazendo, qual que é o grande benefício na hora que você faz esse tipo de separação? Quando você separa em camadas, quando você separa em model, view e control, você consegue relacionar isso com algum benefício das coisas que a gente já discutiu em sala? Eu imagino que se você tiver só uma coisa fazendo mudanças no model, você não vai ter problemas com várias coisas tentando acessar ao mesmo tempo, coisas assim. Tá, essa é uma preocupação, essa é uma parte da resposta está aí, mas tem um outro aspecto que a gente tem que considerar também, que não está relacionado com, tipo, acessar os dados em tempo real ali. O que seria? Consegue imaginar? Ou algum outro colega consegue imaginar o que seria isso? Qual que é? Por que colocar esforço nessa direção?
independência entre os módulos? Exatamente, independência dos modos. Se você perceber, a gente já está há um bom tempo só focando nisso, cara. Porque, na verdade, porque isso é muito importante. A gente está tentando criar independência entre os módulos, tentar separar os módulos de tal forma que eu consiga mexer com eles de forma independente. Então, é por isso que a gente pode falar que, olha, eu consigo. Tem o cara que vai trabalhar no banco de dados, tem o DBA que vai mexer com o banco de dados, tem um cara que trabalha no front-end, tem um cara que trabalha no back-end, tem um cara que trabalha. Sabe, com isso você separa os módulos, você desacopla as coisas e você faz com que elas tenham uma. A comunicação entre elas ela é bem definida, tem a interface ali que define como é que você faz para se comunicar, mas tirando isso você tem liberdade para fazer as coisas do jeito que você quiser, certo? Então você tem esse desacoplamento. E isso daí não é um benefício na hora de. Não é, aliás, não traz muito benefício na hora que você está executando o programa. Mas ele traz benefício na hora que você está desenvolvendo. É aquilo que eu sempre tento fazer. Falar, engenharia de software é uma disciplina muito. Ela é difícil de você passar porque você tem que ficar sempre imaginando um cenário que não é um cenário que a gente tem, em geral, quando a gente está aprendendo a programar. Está aprendendo a programar e está fazendo o nosso código lá, código relativamente pequeno, mas você tem que imaginar o cenário onde o teu código cresceu, a tua empresa cresceu, você está com uma grande empresa, você está com várias pessoas desenvolvendo ao mesmo tempo, e quando você tem essa separação, você ganha nessa forma de você ter um desenvolvimento mais distribuído, tá bom? Fica claro? Fica. Tá. Só que agora tem um contra-exemplo, na verdade, tá? Porque na hora que você pega esse Single Page Applications, especificamente no exemplo que vai ser dado aqui, que é o exemplo do Vue, vocês vão ver que ele volta a acoplar. Mas isso é uma crítica que é feita, eles estão tentando resolver isso em outras versões, porque eles mesmos se dão conta de que há um acoplamento de código muito grande ali e eles estão tentando ver como é que trabalhar para mudar. Então serve só como um alerta que nosso objetivo é tentar desacoplar o máximo possível os módulos, as coisas, para que elas possam ser trabalhadas e desenvolvidas separadamente, certo? E isso daí tem um ganho para a empresa como um todo, porque você consegue que as pessoas desenvolvam de forma mais independente, tá? Mas vamos lá, esse exemplo aqui, só para ilustrar, esse exemplo é um exemplo de como que funcionava a web antes, né? A web antes ela funcionava assim, eu cheguei a programar alguma coisa desse jeito aqui. Você tinha um HTML, meio que estático ali, e aí você pedia uma página, vinha uma página do servidor, depois, sei lá, você tinha um clique, um link, um formulário e tal, que mandava uma requisição para o servidor ele podia pegar uma página pronta, estática, ou ele podia montar uma página dinamicamente, se fosse o caso, mas ele mandava a página inteira para o cliente mudava de página, ia para a próxima página e ficava fazendo isso. Então, basicamente, essa era a forma com que você tinha as aplicações webs tradicionais. Hoje, você tem muito dessa ideia de você ter um single page application. Eu lembro a primeira vez que eu usei o Gmail, que eu acho que, se brincar, foi o primeiro single page que eu usei. Eu não estou lembrado, mas eu acho que sim. E aí você olhava aquele negócio, pô, mas que coisa, eu não preciso... Já não tinha mais aquele negócio de você clicar e ele abrir uma outra página e as coisas estarem numa outra página, não. Parecia que tudo estava ali numa mesma página, ele simplesmente ficava alterando a interface que eu tinha, alterando o que eu estava vendo, o que eu não estava vendo, mas parecia que estava tudo acontecendo ali numa página só. Isso aí mudou totalmente a forma com que a gente interage com o web. As aplicações web, elas ficaram muito melhores, muito mais bonitas, mais fáceis de usar, e basicamente isso daí é o que você tem hoje quando está usando o Gmail, Google Docs, Facebook, Instagram. Todos esses caras aqui, eles estão usando coisas baseadas nesse single page. Isso daí é outra coisa também que eu gosto de colocar, né, o aspecto histórico, assim como Smalltalk foi o cara que propôs o MVC, que deu uma sobrevida para o Smalltalk, que fez com que eventualmente a orientação a objeto virasse mainstream, toda essa história. E tem uma coisa que aconteceu que na verdade foi esses single page, foi o cara que fez com que JavaScript também
virasse mainstream. Bem, sempre existiu o JavaScript, mas JavaScript era para código pequeno, coisinhas pequenininhas, que você fazia alguma interaçãozinha pequena ali do lado do cliente. E era para isso que a linguagem foi feita, para fazer coisas pequenas do lado do cliente. Quando o pessoal veio com esse single page, aí não. Muita coisa tinha que acontecer do lado do cliente e a linguagem para programar do lado do cliente foi JavaScript. JavaScript se tornou a linguagem de se programar as coisas no browser, no navegador do cliente. Tá? E eu acho que se eles tivessem noção do quão importante a linguagem viria a ser, eles teriam projetado ela melhorzinha. Tá? Eles teriam cuidado com algumas coisas que tem, sei lá, tem umas piadas que se faz sobre como que JavaScript foi projetado. Mas eu acho que o JavaScript, na hora que veio o single page, JavaScript se tornou uma linguagem muito importante. Por isso, porque você está querendo programar alguma coisa desse jeito aí, é o single page, single page, vai ter que ser em JavaScript. Ou TypeScript, mais futuramente, mas não muda. O TypeScript resolve alguns problemas de JavaScript, mas não todos. Muita coisa ainda continua lá, tá? Ok, eu vou mostrar aqui, nessa primeira parte da gravação ainda, como é que é esse view. É uma coisa que, inclusive, eu sugiro. Eu não sei, eu acho que vocês estão fazendo programação web, eu não sei o que vocês estão vendo em programação web, mas se vocês forem fazer programação uma aplicaçãozinha web e tal, provavelmente vocês vão estar vendo React ou Angular. E tem esse view também. O view seria o cara que corre por fora, na verdade. O React e o Angular, eles têm grandes players bancando eles, e o Vue, não. O Vue é uma outro framework, uma outra abordagem, e ele não tem ninguém muito grande bancando ele, mas ele tem crescido bastante. É muito fácil de você fazer algumas coisas bem legais em Vue. É a que eu uso. Eu nunca fiz nenhuma aplicação em Angular ou React, e quando eu vou fazer alguma coisa, eu faço em Vue, tá? Só para mostrar aqui para vocês. E aí vem a crítica que se faz no Vue. Essa crítica é uma crítica que já existe há um bom tempo, porque o Vue ele tem essa separação. Ó. Aqui em cima, nessa parte aqui de cima, eu tenho o model, o Vue e aqui embaixo... Desculpa, eu tenho o Vue e aqui embaixo eu tenho o model, certo? Aqui embaixo eu vou ter o model da minha aplicação. E aí as coisas estão muito misturadas. O código ele tem que ser feito desse jeito. Nessa versão do Vue, isso aqui ele está usando o Vue 2. Existe uma versão mais nova do Vue, o Vue 3, onde isso daqui está um pouquinho melhorado. Mas na versão Vue 2, o que você tem é isso. Você tem... Aqui em cima é a parte da visualização. Se você sabe HTML básico, esse aqui é um HTMLzinho simples, mostrando uma página bem simples. Aqui nós temos essa notação, é uma notação que diz que o que tiver aqui dentro é código para ser executado de alguma maneira. Ele vai visualizar esse código aqui, certo? Então ele vai mostrar tipo a temperatura, tá aqui. E aqui ele tem um botão. Esse botão, eu estou dizendo que quando eu clicar o botão, ao clicar o botão, ele vai chamar esse incremento de temperatura. Isso daqui é o Vue. Esse incremento de temperatura é o cara que está ali no controller. Aqui embaixo eu tenho essa parte aqui ele mistura o model e o controller ao mesmo tempo. Então nós temos o model aqui em cima e o controller aqui embaixo, certo? E esse é um código, se você pegar esse código aqui e colocar esse código para rodar num browser, com alguns cabeçalhos lá e tudo mais, ele vai funcionar. E aí toda vez que você clicar no botão, a temperatura vai incrementar em tempo real ali para você, tá? O que é interessante aqui também, essas coisas elas ficam... esse cara está ligado por esse ID aqui, o ID é o que liga esses dois caras. Então se você mudar o ID, você poderia ligar a uma outra interface, certo? Então basicamente é isso. Então, isso aqui é como que apareceria na tela, no HTML bem simples mesmo. Se você clicar no incrementa, automaticamente esse cara subiria para 61 ali. E aqui embaixo nós temos a parte do model, tá? Ok. Então é isso. O MVC basicamente é isso que nós temos. Nós temos a versão que começou com o Smalltalk
e aí ele parte para versões mais elaboradas disso. Então, quando você tem a versão do Ruby on Rails, é um MVC. O Ruby on Rails eu acho que é o cara que mais é tradicional, que mais é fiel ao padrão MVC. E aí nós temos esses single page, que é um pouquinho mais elaborado, tá bom? Não sei se vocês têm alguma dúvida dessa parte. Tá de boa? Tranquilo. Tranquilo? Deixa eu... De boa. Vou parar aqui, vou pra gente gravar outro.